Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Muito Maior, e nesse início de ano 2022, com o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão a todos aqueles que nos acompanham, prestigiam o nosso programa, e de resto toda a programação da TV. Desejamos que este novo ano, este novo tempo, segundo a convenção do calendário, possa ser um ano de muita paz, de muito sucesso, muita saúde para todos nós e que nós possamos continuar firmes no cumprimento de nossos deveres e de nossas obrigações. No livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, nós vamos nos deparar com inúmeras lições de Chico Xavier, transmitindo orientações de Emmanuel, como esta do dia 17 de abril de 1982. Vejamos, há 40 anos, né? Quase 40 anos. 17 de abril de 1982. O Evangelho segundo o Espiritismo, naquela tarde, havia nos oferecido no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, uma lição do capítulo. E após vários companheiros comentarem sobre o assunto, sobre o tema, comentarem resumidamente, Chico pediu a palavra ao Sr. Iker Batista, que dirigia a reunião, e ali, inspirado por Emmanuel, ele também falou sobre o tema da tarde. Não tenho mesmo nem condições físicas para falar. Em 1982, Chico Xavier estava com 72 anos de idade. Não estava assim tão idoso, mas estava com a saúde abalada. Não tenho mesmo nem condições físicas para falar. Mas o nosso Emmanuel, aqui presente, me pede para dizer alguma coisa. Muitos estávamos ali, umas 300, 400 pessoas. Temos o precursor do céu aberto, em Jesus Cristo, que ensinou nas praças públicas e deixou o sermão da montanha em pleno ar livre. Nós estávamos ali, à sombra do abacateiro. Alguém mencionou a questão do céu aberto, aquela reunião a céu aberto, e Chico então disse, olha, o precursor do céu aberto foi Jesus Cristo, que ensinou nas praças públicas e deixou o sermão da montanha em pleno ar livre, falando a milhares de pessoas de todas as condições, ensinando o amor, a misericórdia, a brandura, a paz. O Sermão da Montanha representa para muitos dos estudiosos do progresso humano o maior documento da humanidade. É, por exemplo, o que dizia Gandhi, né? Gandhi dizia que se do Evangelho o Sermão da Montanha não se perdesse, não se perderia absolutamente nada.
era o que dizia Mahatma Gandhi, que se do Evangelho de Jesus Cristo o Sermão da Montanha não se perdesse, não se perderia absolutamente nada. O maior documento da humanidade, Jesus nos ensinou, sobretudo, a despertar o nosso coração para o amor. E Allan Kardec prosseguiu nessa tarefa, doando-nos o Livro dos Espíritos, que contém os ensinamentos do amor. Porque nós achamos que o Livro dos Espíritos é um tratado filosófico apenas e tão somente, um tratado filosófico, questões transcendentes, respondidas pelos espíritos, questões relacionadas à mediunidade, à imortalidade, à vida do outro lado da vida. Mas os espíritos respondem sobre muitas questões, sobre diversificados temas, exaltando, evidentemente, o amor, colocando o amor acima de tudo, não é? O amor como sendo a nossa maior aspiração, a nossa maior busca, a nossa capacidade de amar o próximo, de amar a Deus e de amar o próximo. Aliás, há uma história muito interessante. Dizem que certa vez um aprendiz, ele se aproximou de seu instrutor e fez a ele um desafio. Ele disse assim: mestre, o senhor seria capaz de resumir toda a Bíblia enquanto eu procurasse me sustentar de pé, numa única perna, eu procurasse me sustentar de pé numa única perna? Quer dizer, a pessoa se sustentar o corpo numa única perna, ela perde o equilíbrio às vezes, né? O senhor seria capaz, enquanto eu me mantivesse nesta posição, de resumir toda a Bíblia? O instrutor pensou e respondeu: pode tomar posição. Toma posição. E o aprendiz fez isso. Ele levantou uma perna e ficou se sustentando apenas com um pé apoiado ao chão. Você está pronto? Ah, estou pronto. Então vamos. Olha, ama. Aí o aprendiz disse assim: mas é só isto? Só isto? Ele respondeu: sim. Toda a Bíblia foi escrita apenas com esse propósito, para nos ensinar a amar o próximo. E ele resumiu então naquela palavra, né? Ama. É o que o Chico está dizendo aqui, olha. Allan Kardec prosseguiu nessa tarefa, doando-nos o Livro dos Espíritos, que contém os ensinamentos do amor. Jesus ensinou em barcos emprestados, ensinou em bancos públicos, nas praças em que comparecia, nos montes, nos lares de companheiros. O Evangelho nos relata que muitas vezes ele ensinou na casa de Pedro, Simão Pedro, né? Isto é, na casa de Pedro por empréstimo, porque ele não tinha nada. Não há referência que Jesus tivesse uma casa, pelo menos quando ele começou a sua tarefa, a sua pregação. Nós não temos referência alguma de que Jesus tivesse uma propriedade. Claro que quando ele residia em Nazaré, residia na companhia dos pais, né? Residia na companhia de Maria, na companhia de José, não é? Mas o Evangelho não faz referência. Não, ele tinha uma casa na cidade tal, ou ele tinha um casebre na cidade tal, ou ele possuía uma pequena propriedade rural. Não há a mínima referência que Jesus tivesse alguma coisa. Aliás, o Evangelho diz que ele não tinha uma pedra onde pousar a cabeça. Vejamos bem, falando em propriedade, diz o Evangelho que Jesus não possuía uma pedra onde pousar a cabeça. E certa vez ele falou: olha, as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde possa descansar a cabeça. É o que o Chico está dizendo aqui. Ele ensinou na casa de Pedro por empréstimo. A única propriedade do Cristo foi a cruz. A cruz do Cristo foi a única propriedade de que ele foi o único dono, porque a cruz era dele, né? A cruz foi dele, né? Passou a ser dele, né? Não se fala de uma casa do Cristo, de um território do Cristo, mas a cruz do Cristo é muito recordada. Ela é muito recordada. Aí Chico prossegue, né? Ele faz um link nesta questão e aí fala para todos nós naquele momento. Todos carregamos a cruz que é nossa. Cruzes inventadas com as nossas preocupações excessivas sobre a vida material. Nenhum de nós, por enquanto, soube se acomodar com o necessário. Libertação de Francisco de Assis que pôde, com muita grandeza, ser pequenino, ou ter aquela libertação que teve, né? Francisco de Assis, não é? Que, segundo Chico aqui, pôde, com muita grandeza, ser pequenino, né? Porque Francisco de Assis foi grande, sendo pequenino, né? É um esforço a que estamos sendo convidados. Temos a preocupação com o pão do mês, quando Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Acumulamos sem saber se vamos viver até amanhã. Desprendimento pessoal, precisamos ter um pouco maior. Desprendimento pessoal um pouco maior. Ninguém sabe se vai viver até amanhã. Peçamos a Deus para não estar guardando sobras desnecessárias, pois representa falta na casa do vizinho. Por que havemos de ajuntar tanta coisa de que nos vamos cansar brevemente? Realmente, né? A gente vai acumulando coisas, né? E a gente vai... Às vezes a gente guarda determinadas roupas, determinados sapatos por 2, 3, 4, 5 anos sem usar. E às vezes chegamos até mesmo a não usar, mas ficam guardados, não é? E assim é muita coisa que a gente possui, né? Que a gente imagina que possui, mas de repente larga tudo. Larga até mesmo o corpo, sem possibilidades, às vezes, até de assinar um testamento, assinar um documento, legando para os herdeiros, e depois os herdeiros vão brigar na justiça por aquilo tudo, né? Ou que, na verdade, para nós é tudo, mas diante da riqueza espiritual não representa nada. Tanta coisa que vai simplesmente definir conflitos, dissensões de famílias. Quando nós podemos ter apenas uma casa confortável para nós e para a nossa família, uma casa confortável, não é? Ninguém precisa morar miseravelmente, viver miseravelmente. Deus não quer isto. Deus não quer que ninguém viva miseravelmente, na mendicância, em absoluto. Deus não quer que as pessoas vivam aí nos semáforos, ou vivam aí como na condição de moradores de rua, não é? Mendigando o pão de cada dia. Isso tudo está errado, isso não é vontade de Deus. Muita gente fala assim, isso é vontade de Deus. Não, não é a vontade de Deus. Isso aí é a indiferença humana. Não é a vontade de Deus, é a vontade do homem, ou a falta de vontade do homem de solucionar, resolver os seus problemas sociais. Porque o mundo tem muitos problemas sociais, problemas econômicos? Tem. Mas se o homem quiser, resolve de um dia para o outro.
Se quiser, resolve. O problema é que não tem vontade de resolver, porque quem tem quer ter mais, sempre sem se preocupar com quem não tem, ou com quem não tem o suficiente para poder viver uma vida digna. Essa é a questão do egoísmo, é por isso que o mundo está nesta situação, né, de tanta disputa e de tanta ambição e de tanta dor, tanta revolta, tanta guerra, um país querendo invadir o outro, alguém querendo ganhar mais dinheiro às custas do sofrimento alheio, não é? A imprensa, a mídia tomando partido, envolvida nessa questão toda, porque também tem interesses econômicos. Quase todos nós temos determinados interesses pessoais. Aí é que a coisa se dificulta. Dizia Chico encerrando, são preocupações que precisamos deixar. Fazemos regime para emagrecer. Compramos livros, vamos aos especialistas. É natural. Precisamos de saúde, de corpo mais livre. Fazemos ginástica para ter elegância física. Por que não podemos fazer um pouco de regime de desprendimento? Às vezes, o pão apodrece dentro da nossa casa. Sim, vai muita coisa para o lixo. Já está provado aí que se esse alimento que vai para o lixo realmente se destinasse às pessoas, não teria fome no mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo, né? Um campeão de futebol treina todo dia, treina sem parar. É muito importante isto. O futebol é um tema de aproximação entre nós neste mundo. Mas se não podemos ser campeões do desprendimento, por que é que não podemos ser aprendizes do desprendimento? Olha que coisa interessante. Nós não precisamos ser campeões do desprendimento, mas aprendizes do desprendimento. É que o irmão José nos ensina, né? Que a caridade é um exercício. Não é? A caridade é um exercício de desprendimento, de renúncia. É um exercício de amor. A caridade, segundo o irmão José, é o jardim da infância. Não é? Quem ama já está cursando uma universidade aí, não é? Um doutorado. Quem ama, quem consegue amar, já está aí no doutorado dos sentimentos, né? Mas a caridade é o jardim da infância, né? É como diz o Chico aqui, por que nós não podemos ser aprendizes do desprendimento, não é? Dar alguma coisa hoje, alguma coisa amanhã, lembrar que o próximo existe, ter compaixão de quem bate a porta, de uma criança na rua, não é? Temos de liberar muita coisa que está sobrando, inclusive até mesmo tempo. Temos muito tempo para visitar um doente, para ajudar alguém a compreender determinado trecho de leitura. Às vezes, vejamos bem, às vezes nós queremos falar para uma plateia enorme, nós queremos falar aí para 500 pessoas, 1000 pessoas. Oradores existem, oradores espíritas, que não querem falar para 5, 10 pessoas numa casa espírita, ou não querem, às vezes, participar de um culto do Evangelho com 4, 5 pessoas. Não querem. Olha, quantas vezes nós presenciamos Chico Xavier lá no Abacateiro, falando lá para 50, 100 pessoas, Chico Xavier, não é? E sendo que a maioria morava ali mesmo, na periferia, morava ali mesmo, no bairro, não é? E ele ali, falando com sabedoria, falando com alegria, falando com boa vontade, procurando falar com brandura para alcançar o coração de todos, não é? Como diz aqui, às vezes você explicar o Evangelho, um trecho do Evangelho, a uma pessoa é um trabalho extraordinário, é um trabalho abençoado, né? Você dedicar um tempo, né, parte do seu tempo, para fazer isto,
Porque, na verdade, nós não estamos fazendo isto para a outra pessoa. Nós estamos fazendo isso principalmente para nós. Estamos fortalecendo a nossa fé, estamos alicerçando as nossas convicções, não é? Estamos ali naquele trabalho de alicerçamento das próprias convicções. Às vezes nós estamos explicando a outra pessoa aquilo que nós estamos precisando entender melhor, compreender com mais profundidade, entender por um outro prisma. Aí Chico diz assim, falando de mim, não interpretando neste momento o pensamento de Emmanuel, também tenho muitos erros, desperdiço muita coisa. Dizia Chico, precisamos desprender enquanto é tempo, porque num futuro breve ou remoto, teremos que deixar tudo de roldão, porque a desencarnação não espera ninguém. Vamos pedir a Deus que nos dê compreensão. É muito mais difícil ser-se sofisticados. No entanto, hoje, sofisticado é quase que moda. Eu preciso de status. Dizemos, isto é modo de estabelecer diferença de padrão, dizia Chico. É o que o nosso Emmanuel nos pede para dizer. Então, essas lições diretas, não é? Mas ditas com muita sabedoria e ditas com muita simplicidade, sem nenhuma ofensa, sem nenhuma agressão na voz, sem ser endereçada a ninguém especificamente. A lição era para todos nós ali. Inclusive, ele mesmo disse aqui, olha, falando de mim, não interpretando neste momento o pensamento de Emmanuel, também tem muitos erros, desperdiço muita coisa. Ele ali falando que ele desperdiçava muitas coisas. Eu não sei o que ele desperdiçava, porque o Chico não tinha quase nada, né? O Chico era pobre, ele era pobre, levava uma vida muito simples, não é? Não levava uma vida de esbanjamento de forma nenhuma. Às vezes usava uma roupa durante muito tempo, seguidamente, usava uma roupa 3, 4, 5, 6 dias. Usava aquele terno, aquela mesma camisa, até mesmo porque depois de mais idade, ele não tinha mais assim tanta facilidade, por exemplo, para tomar banho sozinho. Às vezes ele não conseguia tomar banho sozinho. Às vezes o que ele conseguia no máximo, ele fazia isto muito, né? Imitando os franceses. Ele fazia isso muito, os franceses, os portugueses, né? Os europeus em geral. Ele pegava álcool, embebia uma toalha, não é? Com álcool, e ele conseguia passar aquela toalha com álcool no corpo. Não é? Às vezes ele conseguia pegar aquela toalha com álcool e passava no corpo, no peito, tentava passar nas costas e se limpava, não é? E era dessa forma, era assim Chico Xavier. E, no entanto, ele falava que desperdiçava, né? E nós? Será que desperdiçamos ou não? Que Jesus nos abençoe, nos ampare, muita paz e até o nosso próximo encontro.